termos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repitam, filho de Deus. Vamos prosseguir. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filho, diga, adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus, diga, filho de Deus. Amém? Deus, é a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Pai amado, nos revela o Espírito por detrás da letra, porque a tua palavra é Espírito, e nos revela em que Espírito o Senhor quer se manifestar para a tua igreja nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra que é Jesus Cristo nesta noite, e o teu Santo Espírito para nos ensinar e nos trazer a verdadeira revelação dos céus para esta igreja, para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Querido, aqui o apóstolo Paulo, ele está expressando o evangelho da graça, o evangelho onde o Espírito Santo de Deus ressuscita o espírito do homem, para que o homem se torne filhos, diga, filhos. E aqui Paulo começa a expressar que a gente recebeu um espírito de quê? De adoção. Através de quem? Do Espírito de Deus. E aqui Paulo começa a falar sobre se verdadeiramente você recebeu esse espírito de adoção, você não recebeu um espírito de escravidão. E assim nós nos tornamos filhos. E pela graça a gente não precisa fazer nada. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E ele começa agora a dizer assim: olha, Jesus morreu por vocês e vocês receberam o espírito de adoção. E agora vocês são filhos. E quando Paulo começa a falar filhos, ele também começa a falar assim: olha, pela graça que vocês se tornaram filho. Interessante que Jesus, ele tem um diálogo com Nicodemos. E quando ele tem um diálogo com Nicodemos, ele fala sobre o que? Diga, um novo nascimento. E ele começa a falar que Nicodemos assim: mas como é que é isso? Ele fala assim: Nicodemos, nascer de novo é se tornar filho. E Nicodemos não entendendo o que ele estava falando, e Nicodemos começa a falar assim: como é que eu posso nascer de novo? E Jesus está falando assim: Nicodemos, é pela graça. E eu vou te dar um exemplo aqui. Quando uma criança nasce, qual o esforço que ela faz? Diga, nenhum. Porque todo esforço quem faz é a mãe da criança. E aliás, ela já faz um esforço, já a criança na barriga. Quer ver? Olha, quem é que nutre a criança? Ela mesmo que produz a alimentação dela, ou é a mãe que gera a alimentação para ela? Quem é que na hora do parto começa a sangrar? É a criança ou é a mãe? Quem é que começa a fazer esforço para a criança nascer? É ela ou a mãe? Então a criança não faz esforço nenhum. Isto é a graça. Todo esforço quem fez foi Jesus. Todo esforço Jesus sangrou na cruz, sentiu dor na cruz. Jesus continua nutrindo a tua igreja e nutriu também quando ele permeou essa terra. Então a graça é isso. A graça, a gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço. O Espírito de vida, o Espírito de adoção nos alcançou. Você pode dizer um amém? O Espírito de adoção do Senhor nos alcançou. Então Jesus começa a falar com Nicodemos: Nicodemos, você é um homem entendido de lei, você não entende isso. Você não entende que o verdadeiro nascimento para se tornar filho é pela graça. E eu faço uma comparação a um nascimento, Nicodemos. E como é que se concede um nascimento? Alguém paga o preço para você nascer. E ele já estava dizendo a Nicodemos naquele momento: eu pagarei o preço, Nicodemos, para você renascer de novo, para você nascer para a vida eterna, para você nascer pelo evangelho da graça, que é o evangelho da salvação. Estão entendendo até aqui? Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 3,3. Evangelho, né?
Aleluia, Senhor. E aqui a gente vai ver, pela palavra que Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E como é que Nicodemos iria nascer de novo? Aceitando esse sacrifício de Jesus. Como é que uma criança nasce? Apesar que ela não tem uma consciência cognitiva, mas ela aceita esse esforço da mãe para que ela seja gerada. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Mas a gente vai caminhar aqui e a gente vai lá em Mateus, verso 5. Volta, Mateus, verso 5. A partir do 43. Deixa eu voltar aqui, gente. Já acharam aí, né? Mateus 5, 43. E diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. O 44. E porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos vossos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais, diga, filhos do vosso Pai que está no céu. A gente começa a ver que Paulo começa a dizer que o evangelho é pela graça e que a gente não precisa se esforçar, só basta reconhecer o esforço de Jesus na cruz, reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós alcançamos o que? Pelo Espírito de adoção. Mas aqui agora, Mateus está me dizendo, no livro de Mateus, ele está me dizendo que eu preciso fazer algumas coisinhas para que eu me torne filho de Deus que está no céu. Não está meio assim? Paulo me diz que é pela graça. Aqui Jesus começa a dizer no sermão que eu preciso orar porque me persegue, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter algum tipo de esforço, eu preciso agora, eu, César, fazer algo para que eu me torne o quê? Diga, filhos do vosso Pai que está no céu. Será que Jesus não leu lá Romanos? Ou será que foi Paulo que não entendeu Romanos? É aí onde a igreja do Senhor, ela precisa entender num processo. Porque a igreja do Senhor, ela caminha em dois tipos de filhos. Filhos imaturos e filhos maduros. Eu vou repetir de novo: filhos imaturos e filhos maduros. Quando lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 12, quando Paulo ele começa a falar desse filho, no grego, tem uma palavra para esse filho que Paulo está falando lá, que se chama tecno. Diga, tecno. A palavra tecno no grego quer dizer filhinhos, filho pequeno, criança. Quando Paulo fala do espírito de adoção e que a gente começa a nascer, Paulo está falando de criancinha, dessas bem menor que essas criancinhas que a gente está vendo correndo por aí. E aí a gente volta lá no livro de Romanos. E o verso 15, e ele diz assim:
por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Quando Paulo usa essa palavra Abba, diga Abba. Para quem não conhece, o nome da nossa comunidade é Abba. Então, quando Paulo usa essa expressão Abba, ele está dizendo, e ele está no contexto, fala de filhos e depois fala de Abba. Essa palavra Abba, e que nós conhecemos, que é pai, na verdade, essa palavra Abba é muito mais além de um pai. A palavra Abba é quando uma criança ainda está aprendendo a falar a palavra pai. Uma criancinha, todos nós aqui, a maioria aqui, todo mundo já é pai, né? Veja a nossa experiência como pai lá. E as primeiras palavrinhas da criança: papá, papá, papá. Se você chegar em Israel e você for em um parquinho de criança, você vai ver um bocado de homem lá barbudo e um bocado de criancinha, tudo assim, ó, Abba, Abba, Abba. Porque elas não sabem ainda falar o nome pai, chamar pai. Elas estão ainda aprendendo a expressar pai. E quando Paulo fala Abba, é o balbuciar de uma criança, papá. E uma criança que ainda não sabe falar pai, ela não é uma criança, diga, madura. Logo em vista, ela é um filho imaturo. E Paulo, quando fala desse espírito, ele está dizendo assim: olha, criancinha, você ainda está pequenininha, você não conhece muita coisa ainda, mas você tem um pai que cuida de você. E por isso que a criança começa a falar papa, porque ela começa a identificar quem é aquele que cuida dela, em quem ela pode se agarrar, em quem ela pode se segurar. É o papa, é o Abba. É o Abba. E aqui Paulo está falando de filhos tecno, filhos pequenos, filhos imaturos, filhinhos. Mas a gente começa agora e a gente vê que Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala: olha, vocês têm que fazer alguma coisa. Agora diga, é por meu esforço. Agora eu tenho que fazer alguma coisa, pastora. Agora eu tenho que fazer alguma coisa, pastores. Agora eu tenho que fazer alguma coisa, irmãos. E aí Jesus diz: ora porque te persegue. Aqui, Israel estava vivendo um contexto de perseguição de Roma. E os romanos perseguiam aquele povo. Olha, não tenha ódio dele, não tenha raiva dele. Orem por eles. Tratem ele bem. Tratem ele, enquanto ele estiver te chicoteando, ore por eles. Isso é fácil? Isso é coisa de filho maduro? Não. E aqui em Mateus 5, a palavra filho tem uma outra palavra grega que chama huios, que é também filho, mas só se usa quando o filho está maduro, filho adulto. Não existe contradição bíblica na palavra, mas existe junção bíblica. Jesus não está errado, como Paulo também não está errado. Paulo está falando de filhos maturos, filho pequeno, filhos que precisam ser carregados no colo. Tem um bocado tem decisões que precisa de ajustes, mas Jesus está falando de filhos já maduros, filhos que agora já tem, sabe, já tem uma certa, vamos dizer assim, musculatura, e que precisa entender que agora, se realmente eles quiserem realmente ser filhos maduros, eles precisam fazer algum tipo de esforço, precisa tomar decisões que vai lhe trazer certo tipo de incômodo.
E essa é a igreja que o Senhor tem buscado nesses últimos dias, igrejas de filhos maduros. E muitas vezes a gente caminha por aí, né? Os nossos pastores sabem muito bem disso, porque vai cuidando de pessoas, e a gente vê, nossa, quanto tempo na igreja com decisões ainda imaturas, porque sempre estão esperando a provisão, sabe que Deus vai sempre vir, mas o fato é que Ele pode até vir, mas se você for um filho maduro, a tua resposta vai ser diferente do filho imaturo. Existe uma pesquisa aí que diz que nós vamos ser a maior população do Brasil, os cristãos. Nós vamos ser a maior população do Brasil. Existe uma pesquisa projetada para com isto. A pergunta é: a gente olha ao nosso redor e a gente vê que nada muda. Pelo contrário, as coisas vão ainda ficando. Mas deveria mudar, já que nós vamos ser a maior população. Deveria mudar, pastor Urias. O mundo deveria estar diferente, já que nós somos sal da terra, luz do mundo. Mas a nossa sensação é que a gente vê dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria comunidade de fé, dentro da nossa parentela, na escola, na faculdade, no trabalho. E a gente não vê aos olhos humanos, a gente não vê nada mudar. Mas sabe por quê, queridos, que a gente não vê nada mudar? Porque não adianta a gente ser a maior população do Brasil, que são os cristãos, imaturos. Porque filhos imaturos não traz transformação nenhuma na geografia. Filhos imaturos estão mais para desobediência do que para obediência. Filhos imaturos recebem um comando do Senhor: vai, mas não vai, não quer ir. Ou podem até ir, na primeira dificuldade, volta. Igual o povo do Egito, né? Quando saiu do Egito, que saudade da cebola. Isso são atitudes de filhos imaturos. E o nosso país, ainda que se torne toda uma população, a maior população cristã, mas são populações de filhos imaturos. Porque só os filhos maduros, eles têm o poder de transformar uma geografia. E eu vou repetir de novo: só os filhos maduros têm o poder de transformar a geografia. Glória a Deus. Não adianta ser a maioria. Não é a quantidade, é a qualidade de filho, Guido. É a qualidade de filho. Deixa eu abrir aqui que travou tudo aqui. Aleluia. Vamos seguindo também. Vamos lá. O Espírito quer falar e a gente vai falando. Pastor César, do que você está falando? Eu vou te dizer. Quando a Bíblia diz assim, olha, que a natureza espera com grande expectativa a manifestação de quem? De quem? Ruiós. Porque só os ruiós são capazes de mudar a natureza. A natureza espera, não é só pelos filhos, não é só filhos. Ele não espera pelo técnico, ele espera por filho ruiós. Filhos maduros, capazes de levantar a mão e profetizar sobre aquele lugar, capaz de dizer assim, está um caos, mas eu levanto minha mão e profetizo sobre aquele lugar, e digo que aqui será lugar de quê? Felicidade, salvação, graça. Só filhos maduros, eles conseguem entender que o Senhor já deu aquele lugar por herança. Só os maduros. E como eu me consigo, pastor, ser filhos maduros? Como é que é esse processo, irmã? Como é seu nome? Vitória. Como é que eu consigo, Vitória, ser filho maduro? Abra mão das coisas, porque para ser filho maduro tem que custar algo de você. Vou repetir de novo: abra mão das coisas para o Senhor, porque para ser filhos maduros tem que custar algo de você.
para se você ser um técnico filhinho, o Senhor fez por você. Mas para se tornar filho maduro, tem que ir pelo seu esforço. E essa é uma agonia, aí alguém vai dizer, e pede salvação, e não pede salvação, e pede salvação, e não pede salvação. Eu não quero saber se perde ou se não perde salvação. Eu quero saber que eu quero me tornar um filho maduro. E fica numa disputazinha. E hoje a gente deu oficina digital, até na internet fica, e que perde, e que não perde. Não entre nesses debates não. Não entre não, filho maduro não entra nesses debates não. Não entre nesse debate. Só entra nesses debates filhos imaturos. Filho de que ouviu falar. Só os maduros mudam a geografia. Só os maduros. E isso não tem nada a ver com idade. Eu tenho certeza. Como é seu nome, Flor? Sim. Maria Luísa? Tem quantos anos Maria Luísa? 8? Eu tenho certeza que Maria Luísa, com 8 anos de idade, 8? Com 8 anos de idade, é capaz de mudar uma geografia. Porque Maria Luísa tem só 8 anos de idade e pode ter a maturidade no espírito, capaz de mudar toda uma geografia. Isso não tem nada a ver com idade. E tem muita gente já de 60 anos, 50 anos. Toda a família. E Maria Luísa, epa, toda a família, tá? Opa, toda a família, hein? Olha aqui, tá escrito, hein? Já tá escrito lá. Deus abençoe, Maria Luísa. Deus abençoe. Glória a Deus. Sabe por quê? Só que tem um porém nessa história toda. Isso custou para Maria Luísa. Sabia que isso custou? Custou o quê, pastor? Ela sabe o que custou. Ela sabe o que custou. Ela sabe quantas vezes ela abriu mão de estar brincando, fazendo valer a idade dela, para ficar conversando com manhinha, com a irmãzinha e levar o evangelho da salvação. Ela poderia. Talvez o custo para ela e o meu custo seja diferente, porque eu sou um adulto. Mas só que talvez eu olhar para o que custou para ela, para mim não seja nada. Mas para ela foi tudo. E assim é cada um de nós. Talvez, Neire, para você não seja tão relevante, mas para a pastora foi tudo. Deu para entender, gente? Está entendendo até aqui? E agora, pastor? E agora? Como eu transiciono isso? Como eu transiciono de filho imaturo, técnico, para o filho ruiós? Eu preciso ser um ruiós. Eu preciso agora, no Senhor, começar a ter decisões que vá glorificar o nome do Senhor. Vem comigo. Filhos maduros, ele vive pela direção do Espírito. Olhe para o irmão que está ao lado e diga: filhos maduros vivem pela direção do Espírito. Você pode ir para onde você quiser. Como filho, você pode ir para onde você quiser. Mas como filho maduro, você vai dizer assim, ó: e aí, Espírito, para onde nós vamos hoje? Eu gostaria de ir para tal lugar, mas é o Senhor que manda. A minha vontade não prevalece. Isso são coisas de filhos maduros. Isso são coisas de filhos que entenderam o sacrifício de Jesus na cruz. Isso são coisas de filhos que entenderam o sacrifício e que entenderam que precisam prosseguir em conhecer o Senhor. Que precisam prosseguir em ter experiências com o Senhor. E ter experiência com o Senhor sem estar submisso à vontade do Espírito, esquece. É obra de engano. Eu começo agora a dizer assim: e aí, Espírito, tá bem essa roupa? As mulheres, tem mulher casada aqui? Levanta as mãos casadas. Levanta a mão agora os homens casados. Posso te falar uma real aqui? Eu também sou casado. Minha esposa está saindo ali agora.
Deixa eu te falar uma coisa aqui. Antes de a mulher casada perguntar ao marido: e aí, marido, como é que eu estou, esperando o elogio para fadigar o seu ego, pergunta primeiro ao Espírito Santo. Antes de você, marido, começar a se arrumar e dizer assim: aí, esposa, tô gatão, sabe, alavancar seu ego de machão, macho alfa, pergunta primeiro ao Espírito Santo. Porque são essas coisinhas que você... Aí você pergunta o marido, você pergunta a esposa, aí depois você vai e pergunta o Espírito Santo. Oi? Hã? Você já não tem a resposta? Perguntou para quê? Para aliviar sua consciência? Você já tem a resposta. Você não me colocou em primeiro lugar. Então a sua vida não é guiada por mim. Mas quando acontece, a primeira pessoa a culpar o filho imaturo, culpa quem? Não cuidou de mim, não me guardou, caí, me ralei meu joelho. Filho imaturo. Filho imaturo. Posso falar? A igreja está assim, cheia. As igrejas estão cheias, porque os filhos não estão lá fora não, estou aqui. Lá, eles estão totalmente submissos ao mundo. Mas a igreja está aqui lutando para se submeter ao Espírito. O Senhor quer te usar para mudar a geografia. Mas é zona rural. Só tem fazenda. Comece a treinar, evangelize os boi, as vacas, as ovelhas. Começa a treinar. Já que você não acha uma vida, você sai para evangelizar e não acha uma vida, evangeliza as vacas. E aí você vai treinando. Quando você achar uma vida, tá ó. Vocês estão me entendendo, gente? Eu sei, gente, que não evangeliza vaca, gente. É só um treinamento. Mas vocês estão me entendendo até aqui? Os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito. E quando eu falo, não falo só em um contexto igrejês. Eu falo em tudo. Faculdade, escola, eu falo em tudo. Eu quero fazer educação física. Vou falar minha área. Eu quero fazer educação física. Aí eu gasto tempo, investimento. Seu nome mesmo é? Vitória. Relaxe, gente, isso é didático. E aí eu pego e gasto tempo, investimento e depois na minha profissão não sou bem sucedido. A culpa eu vou botar em quem? Eu nem perguntei ao Senhor, mas a culpa eu boto nele. Como o Senhor deixou seu filho, propriedade sua, passar por isso, fazer esse investimento todo? Mas tu perguntou qual era o curso que ele gostaria que você fizesse? Vocês estão me entendendo? É o nosso dia a dia, gente. Não é só uma questão da vida eclesiástica, a vida na igreja, é o dia a dia. Queridos, eu trabalho com educação física. Você não tem noção? Você não tem noção. O meu pastor na igreja onde eu congregava, um dia ele olhou para minha cara e falou assim: Pastor César, eu te admiro. Eu falei: por quê? Aí eu falei assim: eu não tenho essa coragem de ficar na academia, ir lá treinar, não sei o quê, e aquelas coisas todas, que não sei o quê. Eu falei assim: cada qual, pastor. Cada qual. Porque antes de me converter eu já era educador. Se o senhor quisesse que eu saísse, eu deixasse de ser educador, ele já tinha me dito. Mas ao contrário, a cada dia eu me submeto para que ele venha me fortalecer todos os dias. Ainda tem um detalhe. Diga qual? Não escondo nada da minha esposa. Me olhou, piscou, eu falei: já assim, estava lá olhando e piscando. Jogo tudo na luz. Não, pastoria. Lembra? Joga tudo na luz. Jogue tudo na luz. Sabe por quê? Porque quem trabalha nas trevas é Satanás. E quando você joga na luz, a obra já foi revelada. E o Senhor já quebrou o laço. Vocês estão me entendendo, queridos? Porque é assim que Ele faz.
E aí ele falou assim: mas cada um, cada qual, pastor. Talvez onde o senhor anda, também não, talvez ele não resistiria. Mas o senhor resiste. E vice-versa. E cada um onde o senhor colocou. Só que tem um porém. Onde o senhor colocou, faça a diferença. Onde o senhor te colocar, faça a diferença. Não é o senhor te colocar e você fica lá com a boca aberta esperando a morte chegar. Quem está entendendo até aqui? Tem que fazer a diferença, irmãos. Filhos maduros fazem a diferença. Se você quer realmente ser um ruiós, você tem que fazer toda a diferença. Talvez a primeira vez não deu certo, vitória. Mas a segunda vez pode dar certo, talvez não dê também. Mas a terceira pode dar certo, vitória. Entendeu? E aí, o Senhor vai te dar vitória. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Segundo, comer comida sólida. Filhos maduros comem comida sólida. Filhos maduros não andam bebendo leite. Leite é bom? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não é bom não, pastor? Não gosto de leite, não. Leite é bom, mas filhos crescidos, filho não dá substância. E o que a igreja muitas vezes entende o que é comida sólida e o que é leite? Eu vou te dar um exemplo, posso dar um exemplo? Então vou te dar um exemplo. E de repente, nesse momento aqui, eu estou ministrando para você, na sua conotação, no seu, isso aqui é uma comida sólida ou é leite? É o quê? Pois eu digo a você que é leite. Quando, olha o que a igreja pensa. Olha como a igreja lá. O irmão vem aqui e prega sobre graça, Jesus. E aí, com uma igreja que já está discipulada, já conhece, já passou pelo novo nascimento, aquele processo todo. E aí, sabe, o irmão começa a pregar. E aí, daqui a pouco você vai, sai, aí vai com o grupinho. Aqui tem, pizzaria tem, né? Aí vai com a pizzaria, vai ser essa. Hoje foi leitinho, foi? A gente aprendeu isso lá na escola bíblica, a gente aprendeu isso. Leitinho, o pastor Santo manda ver aí no ensino, faz. Pastor Priscila, não, leitinho. Aí vem aquele milagre de Ardala, pastor César, pastor César, leitinho. A gente já sabia tudo. Aí de repente vem o outro pastor lá, de Dias d'Ávila, pastor Urias, e aí, sabe aquela palavra, sabe, te desceu assim meia. E aí o grupo vai para a pizzaria e fala assim: vocês viram que palavra? Ali é tutano, os irmãos. Ali é tutano puro. Não pode nem tomar banho, senão dá um piripaque no chuveiro. Que palavra! É ou não é? A igreja não tem esse pensamento? Sim ou não? Mas deixa eu te dizer, toda palavra pregada é leite. Sabe por quê? Só é a gente entender o que é uma comida sólida. Comida sólida, pastor, é você que produz. Comida sólida é você que mastiga. Comida sólida é você que tira os nutrientes. Comida sólida é você que faz. Porque filho não sabe fazer nada. Tu acha que Lorena sabe cozinhar? Mas eu sei. Vocês estão me entendendo? Então, deixa eu te dizer. Quem foi que estudou aqui a palavra? Bora, vem comigo. Quem foi que estudou para trazer? Bora, vem comigo. Quem foi que estudou? Quem foi? Quem é que está lendo? Quem está transmitindo a mensagem? Quem é que estudou? Se nutriu? Se preparou? Quem? E vocês só estão? Diga, recebendo. Deixa eu dizer uma coisa. A criança produz o leite da mãe? Ela só faz o quê? Receber. Só recebe o leite. E ainda que depois que ela nasceu, mas é uma criança pequena, técnico, o que é que acontece? A mãe tem que fazer o leitinho ainda. Ela ainda não sabe fazer.
Então toda a palavra é leite. Quando uma pessoa se prega, quando uma pessoa prega para você, mas quando você vai para o devocional, você vai estudar a palavra, você vai começar a ruminar a palavra, e você sai daqui, anotou o versículo aí, capítulo direitinho, e chega em casa e começa a ruminar essa palavra, começa a estudar essa palavra, ela se torna sólida, comida sólida, porque o Espírito Santo vai te trazer para você, diretamente para você, uma revelação sobrenatural para você. Então, queridos, leite é bom? É, não estou dizendo que é ruim não, mas eu como filho maduro não posso pegar isso aqui, depois de sair daqui, botar no braço e pronto, e alguém te perguntar uma semana depois, vai assim, o que foi que ministrou no domingo? O que foi mesmo? Porque a semana toda você nem ruminou, está amarrado, está na Bíblia, né? Quando você age assim, você é um filho imaturo, só está esperando tudo na boquinha. Aí quando o pastor Sandro, o pastor Urias, o pastor Jimmy Marcos, e aí quando eles chegam e eles dizem, vamos fazer um momento aqui de ensino, coisa e tal, e preparam um material, falam assim, aqui esse exercício você leva para casa, vocês vão responder em casa. Aí quando chega no próximo dia, você, alguém respondeu? Cri, 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 cri. Eu não ouvi essa parte que era para responder, não. Vocês estão me entendendo, queridos? Dessa forma não existe. Aí você sabe o que você faz? Muitas vezes você é uma pessoa que grava muito bem e você começa a sair multiplicando o que o pastor falou. Não, o pastor não quer que você multiplique o que ele está falando. O Senhor quer te levar a você ter uma experiência sua, sobrenatural, pelo que ele trouxe para você. Nenhum pastor quer que você fique multiplicando. Isso é ego. Os pastores, os ensinadores, os professores, e tal, eles querem te trazer, sabe, um rema, para que você agora comece a ter uma experiência com o Senhor sua, e aí você usa isso como um quê? Como um norte. Aí aquela palavra que foi leite para você, que toda mastigadinha, toma aqui, começa a te transformar em uma comida sólida. Igreja de filhos maduros, esqueça, comece agora a ir para outro prédio, ou fazer mais de um culto no domingo, porque não tem como, queridos, os bancos ficar vazios. O problema da igreja é que as igrejas estão cheias de filhos imaturos, nada contra, fique à vontade, quer ser imaturo, fique à vontade, só não fique chorando, chamando a atenção, para que os filhos maduros venham cuidar de você, e esquecer os que estão lá fora. Porque uma igreja de filhos imaturos fica pastor falou, aí fica um bocado de esquece de fazer o que é que tem que ser feito, porque tem filhos imaturos chamando a atenção demais. Desculpa, tá, pastores? Eu não sou pastor da igreja, desculpa, mas eu preciso falar o que tem, o que chega. E para a gente encerrar, essa é a hora de vocês falarem assim, filhos maduros amam a dor e o sofrimento. Vou repetir de novo: filhos maduros não fogem do sofrimento. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Se você estiver com fome e seu filho estiver com fome, você prefere ficar com fome, mas primeiro você vai dar de comer a seu filho.
Você não abre mão do sofrimento da sua fome, porque você precisa nutrir uma pessoa. Isso é coisa de filho maduro. Filho maduro não foge de sofrimento. Jesus, como filho maduro, não fugiu da cruz. Em vez de a gente ficar orando ao Senhor, Senhor, tira essa dor de dentro de mim. Ele foi embora. Ela foi embora. Estou sofrendo. Senhor, tira essa dor. Eu não aguento. Estou paralisado. Estou paralisada. Não estou fazendo a sua obra porque está doendo. Em vez de você orar dessa forma, dizer: Senhor, revela a minha dor do teu coração, para que eu seja uma resposta dessa dor. Senhor, me revela a dor do teu coração, para que eu seja uma resposta. Senhor, quando você olha para JK, Senhor, aonde o teu coração dói, para que eu seja uma resposta em JK, para que eu seja uma resposta em Mato São João, para que eu seja uma resposta em Salvador, em Dias d'Ávila e até os confins da terra. A oração de um filho maduro é: Senhor, quando o Senhor olha para o Brasil, o que é que dói no teu coração? Para me coloque como os moravianos e nunca mais voltar a ser vendido como escravo, porque eu preciso ser a resposta dessa dor. Filhos maduros não tem medo do sofrimento. É muito fácil a gente chegar e falar assim: ó, lembra dos moravianos? Lembro sim, e daí? E nós? Eles receberão o galardão dele, e nós? Hoje o pastor Sandro aqui estava treinando a equipe dele, e eu cheguei, pastor Sandro, naquela hora, porque eu não sabia. Quando eu vi, eu corri. Oxe, ó pastor, eu sou... Ensina comigo mesmo, eu gosto de aprender. E o pastor falou uma coisa: que nós somos uma igreja global, uma igreja internacional. Precisamos entender isto. Mas pastor, eu moro na zona rural. Não interessa. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia, eu não conheço não, viu gente, mas você sabia que em algumas fazendas por aqui tem gado internacional? Se o gado é internacional, eu não sou? Fala sério. Eu preciso, como igreja, e eu falo isso de toda a comunidade, a igreja Câmara, eu preciso mudar a mentalidade. Talvez eu esteja falando aqui com jovens que eu não vou ver nunca mais. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê, queridas? Porque talvez quando eu virar as costas e ir embora, vocês já foram, ardeu no coração, partiram. Glória a Deus. Senhor, o que arde no teu coração? Senhor, me revela o que sofre, o seu sofrimento, quando o Senhor olha para a face da terra. A palavra do Senhor diz: os olhos do Senhor contemplou a terra e não achou um que intercedesse. Será que isso não pesa no coração dos filhos maduros da igreja? Senhor, quando o Senhor olha, o que dói teu coração? Revela-me, para que eu seja a resposta. Filhos maduros não ficam medindo esforços para cuidar das obras do Senhor. Filhos maduros não ficam fugindo do sofrimento segundo o propósito de Deus. Pelo contrário, filhos imaturos ficam caçando sofrimento que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Não tem nada de errado no seu luto. Não tem nada de errado no seu luto. Marido que foi embora, esposa que foi embora, é luto, passe o luto.
Algum ente querido faleceu, passe seu luto. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus tem suas exceções. Ainda que o luto, eu falo isso com propriedade, ainda que o luto seja necessário para o ser humano passar por este processo, para amanhã depois ele não ficar doente, Deus tem as suas exceções. E para encerrar, eu quero falar sobre a minha mãe. Oi? Tá aqui, ó. Só não sei onde vai colocar aí. Antes de começar a pandemia, minha mãe faleceu. E quando eu recebi a notícia que minha mãe faleceu, eu estava no meu ambiente de trabalho. E aí todo o processo, fomos para Salvador, enterramos, sepultamos. E aí eu vim para casa, aqui em Dias D'Ávila, lá em Dias D'Ávila. Nessa época eu ainda morava sozinho. E queridos, minha mãe, eu sempre fui uma pessoa também que assim nunca tive um bom relacionamento com meu pai. Graças a Deus isso é quebrado. Mas nunca tive um bom relacionamento com meu pai, assim, de pai e filho. Morei um tempo com meus avós, morei um tempo com meus pais. E minha mãe era aquela pessoa que eu mais conversava, minha conselheira. Foi minha mãe que profetizou sobre a minha vida e disse: meu filho, você será um pastor. Eu, mãe, para. Se for da vontade de Deus. E antes de ela falecer, ela falou assim: você vai ser um pastor? Eu, tá bom. Seja feita a vontade de Deus. E quando eu perdi a minha mãe, o processo de luto foi muito profundo, a ponto de eu experimentar uma depressão. E eu fiquei em casa, com as portas trancadas, tudo escuro, eu não queria ver a luz, na escuridão, sem comer, sem beber, só, fisicamente falando. E eu estava ali. E aquela dor era tamanha, que eu só tinha um pensamento: eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar essa dor. Porque não é só a nossa mãe. Para mim não era só minha mãe, que já era muita coisa. Mas era uma pessoa que era minha base. Sabe? Muitas coisas que eu sei, eu aprendi com minha mãe. Se você bater um papo comigo, eu vou trazer experiências que minha mãe me ensinou, não que meu pai me ensinou. E ali eu estava sentado, queridos, no sofá, chorando, tudo escuro, a pia cheia de prato, porque eu não queria lavar nada. E de repente, eu ouvi uma voz no meu interior, e que me disse assim: César, levanta e vá lavar os pratos. Você pensou que era outra coisa. Deus é lindo. César, levante e vá lavar os pratos. E ali, em meio àquela dor, eu sabia quem estava falando comigo. Eu sabia que era o Senhor falando comigo. E eu levantei, chorando. Acendi a luz da cozinha e comecei a lavar os pratos. Não sei para você, mas a pia da cozinha é o meu momento, é uma reflexão para mim ali. Não sei você, mas para mim é. Porque eu vi a minha mãe na pia da cozinha, sabe? Orações, intercessões, eu via lavando os pratos. Então aquilo para mim era uma referência. Então eu tomei isso para mim e eu comecei ali, chorando e lavando os pratos. Chorando e lavando os pratos. Em meio à dor, obedecendo. E quando eu estava ali, lavando os pratos, e já estava todos os pratos lavados, limpei a pia, e na minha cabeça era o seguinte: eu vou apagar a luz e vou voltar para o sofá, e vou sentar lá. E quando terminei de lavar os pratos, ele falou assim: agora eu falo com você. Mas César, prato, lavar prato.
O Senhor mandou lavar os pratos primeiro, para depois dele falar comigo, dizer o que ele queria. Diga assim, repete comigo assim, ó. O milagre só acontece quando onde tem limpeza. O milagre só acontece onde tem organização. Quanto é que você tem aí? Tem uns pãozinhos, peixinhos. Organiza todo mundo. Vai acontecer o milagre da multiplicação. Nada desorganizado, esqueça, não terá milagre. Primeiro você organiza, depois o Senhor faz o milagre. Mas não vai dar. Organize. Você vai ver o que vai acontecer. E os pratos estavam sujos. E agora os pratos estão limpos. Agora eu falo com você. E o Senhor falou comigo naquele dia: levante-se, ponha-se de pé, enxugue tuas lágrimas, porque o que eu tenho para você não há tempo para luto. Porque a sua mãe, eu a tomei para mim, e a você eu quero tomar para mim também. Pois levante, porque grandes coisas eu ainda tenho que fazer através de você. E o Senhor começou a me falar coisas sobre os meus irmãos. Querido, meus irmãos, eu ganhei todos para Jesus. Viu, princesa? Deixa eu te dizer uma coisa a você. Eu ganhei, em nome de Jesus, todos os meus irmãos para Jesus, inclusive a minha mãe que faleceu. Eu fui o primeiro. Mas não é da noite para o dia. Tinha dias que eu nem dormia, só intercedendo pela vida deles. Um dia minha irmã olhou para mim e falou assim: ó, no dia que você vier em Salvador e falar de Jesus, nunca mais falo com você. Eu falei assim: ó, tudo bem, não vou mais falar de Jesus para você, mas tem uma coisa que você não pode fazer por mim. Eu vou continuar orando por você. Esqueça. Ela, ó, ainda fez assim. Ela conheceu Jesus. Meu pai conheceu Jesus. Meu pai, que não tinha um relacionamento. E eles começaram a falar sobre meus irmãos. E ele começou a falar. Mas nesse momento que o Senhor começou a falar a respeito dos meus irmãos queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Alguns deles estavam desviados. Mas o Senhor disse para mim, ó, continua. Porque o que eu tenho para eles é salvação. Não dá tempo. Você tem que levantar, César. Não dá tempo de ficar choramingando no escuro. Tem uma grande obra aí fora. E eu preciso que você se levante. Eu poderia tomar a decisão de não levantar a Vitória. Eu poderia tomar a decisão de dizer: não, deixa eu ficar aqui, como filho imaturo na birra. Eu estou de luto, você não está vendo? Mas eu tomei uma decisão naquele dia. E levantei. E passou alguns anos, creio que foi 2 ou 3 anos. O Senhor tomou minha filha de 13 anos na Covid. O Senhor tomou minha filha para Ele. Eu acompanhei minha filha na UTI durante 5 dias. Talvez você ouviu muita reportagem sobre esse acontecimento, mas talvez você não saiba, não sabia que tinha sido minha filha. A primeira criança sem comorbidade a falecer no Brasil. Eu sepultei minha filha no dia que ela completaria 13 anos de idade. Dara. Que dor. Mas posso dizer uma coisa? Não fugi dela não. Passei por ela. E tenha certeza que hoje eu sou marcado por esta dor. Mas marcado para multiplicar o Evangelho, não para ficar prostrado e perguntando ao Senhor: por quê? Por quê? Por quê?
Fácil? Não foi. Não foi. E até hoje, não tem sido fácil. A TV Bahia veio em Dias d'Ávila fazer uma reportagem exclusiva comigo e com a mãe de minha filha, porque foi uma repercussão nacional. Se você for na internet, você vai ver lá. Primeira criança sem comorbidade, aí vai ver. Foi em Dias d'Ávila. Foi minha filha, Dara de Brito Soares. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, que os filhos maduros, eles não correm da dor, eles correm para a dor. Porque a palavra do Senhor diz que esta leve e momentânea tribulação te traz amadurecimento, te traz ruiós, filhos maduros. Se coloque de pé. Aleluia. Ministério de louvor. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Não fuja da dor, ela vai te amadurecer. Se tem propósito no Senhor, ela vai te amadurecer e você vai sair pegando fogo. Ela vai te amadurecer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glórias a ti. Fique à vontade, tangedores. Glórias a ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, ministrando para a tua igreja. Espírito Santo, muito obrigado por este momento maravilhoso. Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Que palavra, Senhor Deus, que foi uma flecha para o meu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Adore ao Senhor. Estou preparando um caminho. Muito obrigado, Senhor. Não fuja desse caminho. Direitando as veredas. Não fujam desse caminho. Cada vez mais diminuindo. Aleluia, Senhor. O que importa é que ele cresça. Aleluia. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar As suas sandálias. as suas sandálias. Sim, Deus. Nele minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Seja guiado pelo Espírito Santo. Estou preparando Coma um comida caminho sólida. Não fuja do sofrimento. Só assim vocês farão a diferença nesta terra. Porque a natureza espera com ardente expectação a sua manifestação dos filhos ruiós. Aleluia. O que importa é que ele cresça. Aleluia. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele o meu vida está, e eu caminho com a certeza
estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Profetiza, igreja, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Ele virá. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Deixa Ele traz consigo sua recompensa. Ele virá. Espera aí, Guido. Eu quero falar com os pastores da instituição Câmara. O Senhor manda dizer a vocês, pastores, que a partir de hoje, guarde esse dia, organize tudo, organize tudo, organize a equipe. O Senhor vai começando dando estratégia e vocês vão organizando, porque o Senhor, nesta noite, libera dos céus uma colheita sobrenatural e mais organizar, porque se não tiver organizado, não terá essa colheita. O Senhor manda dizer a vocês, pastores, organiza, seja responsável e organizados, porque o Senhor já deu a colheita. Então somente creia em nome de Jesus.